errada de não aceitar o bolo que a cliente queria me devolver, era mês de julho e eu tava assim lotada de encomenda, sabe? Quando foi no dia 12 de julho, essa cliente me ligou falando assim: fulana, eu queria encomendar um bolo pro dia 15. Então, tipo, 3 dias depois, né? E eu falei pra ela que não tinha condições, que eu estava lotada de encomenda e que era eu sozinha trabalhando. E ela começou a insistir, implorar, dizendo que dia 15 era aniversário da filha dela, que eles não iam fazer festa, mas de última hora eles decidiram. E que ela só confiava no meu trabalho porque ela já tinha encomendado comigo antes. E realmente ela já tinha encomendado uns 3 bolos comigo antes. E aí ela começou a insistir e eu fiquei com pena, né? E também levei em consideração o fato dela já ser minha cliente. E que empreendedor, empreendedora sabe, né, que a gente faz de tudo pra não perder o cliente. Então falei pra ela: quer saber? Eu vou fazer. Nem que eu faça de madrugada, sei lá, mas eu me viro e vou entregar seu bolo. Ela encomendou um bolo de 6 quilos e ela veio com um tema, né, de inspiração. Ela falou que a filha dela queria muito daquele jeito. Uma decoração assim que deu muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Mas eu consegui, ficou perfeito. Eu cobrei R$ 280 no bolo, levando em consideração os preços que as pessoas cobram aqui na minha cidade e a qualidade que eu sei que eu entrego, não é um valor tão alto, é um valor justo. Beleza, quando foi dia 15, por volta de meio-dia, né, eu fui levar o bolo dela. Ela ficou apaixonada, falou que tinha ficado perfeito, que era daquele jeito mesmo que a filha dela queria. Pegou o bolo, me pagou e eu voltei pra casa. Quando foi por volta de umas 5 horas da tarde, ela me ligou chorando horrores. Ela chorava tanto que eu mal entendi o que ela tava tentando falar. E aí ela me disse que o pai dela tinha falecido e pelo que ela me falou, foi a morte assim do nada, sabe? De uma hora pra outra. E que por causa disso, é claro que não ia ter mais festa, né? E que ela queria me devolver o bolo e queria que eu devolvesse o dinheiro pra ela. Eu falei assim: olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com seu pai. Meus pêsames, não posso imaginar a sua dor, ainda mais no dia do aniversário da sua filha. Só que infelizmente eu não posso devolver o dinheiro porque eu levei tempo, gastei dinheiro no seu bolo. Se eu pegar, eu vou ficar no prejuízo. E ela falou assim: ah, mas você tem que me entender. O que eu vou fazer com o bolo? R$ 280 não é pouco dinheiro. Pega o bolo e passa pra outro cliente. Você disse que tinha muita encomenda pra esse mês. Eu falei: sim, eu tenho. Só que pra hoje e pra amanhã, eu não tenho nenhuma encomenda que tenha os mesmos recheios que levou no seu bolo. E tipo, eu não posso repassar um bolo daqui 5, 7 dias que não vai estar prestando mais. Então realmente eu não posso estar pegando o bolo de volta. Ela desligou o telefone e veio aqui em casa com o irmão e a irmã dela. Quando eles chegaram aqui, os três, a irmã e o irmão dela começaram a me falar um monte. Que eu era egoísta, que eu só queria o dinheiro, que eu não tinha empatia pelos clientes, que ela não tinha o que fazer com o bolo, que eles não podiam levar um bolo pro velório do pai deles e que eu deveria devolver o dinheiro dela, já que ela era minha cliente. E eu ali falando a mesma coisa, que eu não podia devolver o dinheiro porque senão eu ia ficar no prejuízo. E aí quando eles viram, né, que eu não ia devolver o dinheiro, eles começaram a me ofender. E eu falei pra eles que se eles não parassem de me ofender ali na porta da minha casa, eu ia chamar a polícia. Aí o irmão dela pegou o bolo e jogou toda na minha calçada e saiu me ofendendo, falando um monte de coisa, mandando eu pegar e colocar o bolo naquele lugar, sabe? Gente, eu fiquei assim sem reação. Como pode um homem adulto ter atitude dessa, né? E aí se passaram 9 dias, quando do nada minhas clientes começaram a me atacar, começaram a me mandar mensagem me atacando. Algumas tinham encomenda de bolo, começaram a cancelar, a falar que eu não merecia o trabalho que eu tinha, que eu era muito cruel, egoísta, que eu só pensava em dinheiro. E aí, gente, eu sem entender o que tava acontecendo, né? Aí foi uma sobrinha minha que veio e me falou. Ela falou assim: tia, a senhora já viu o que tá acontecendo na sua rede social, onde a senhora posta os bolos? Eu falei assim: não, o que foi? Ela falou: tem uma mulher entrando nas postagens da senhora, tá indo em comentário por comentário, falando um monte de coisa. Tipo, falando assim pras pessoas, pra não comprarem de mim, que eu era assim, que eu era assado. E ela contava a historinha dela ali. E, gente, quando eu entrei, eu fiquei assim, chocada. Ela já tinha contado tanta historinha, que eu tinha xingado ela, que eu fui grossa. E as coisas que o irmão dela fez comigo na porta da minha casa, ela tava falando nos comentários que eu que tinha feito com ela. E aí eu fiquei meio assim, né, atordoada, sabe? Eu pensei em ir na delegacia prestar queixa, abrir um boletim de ocorrência, mas eu fiquei com medo, né, de que eu fizesse isso e não ia dar em nada. E que ia tomar uma proporção maior e eu ia acabar me manchando ainda mais. Então eu resolvi deixar pra lá e contar com a sorte, né, pra tudo se ajeitar. E com sorte, com o tempo, as pessoas foram esquecendo. E a minha clientela foi voltando. E ninguém tocava mais no assunto. Só que, olha, gente, em 10 anos de carreira, tem 10 anos que eu sou confeiteira, essa foi a situação que mais me deixou chocada.